O inverno de 1975 traçou-lhes caminhos diferentes e sem regresso. Mário Soares e Álvaro Cunhal eram os dois símbolos de um combate político que dividia o país e que ameaçava tornar-se num confronto violento. O Partido Socialista tem neste momento uma grande responsabilidade histórica. E a responsabilidade histórica é esta: ou vai com as forças progressistas, com as forças da esquerda, com as forças da Revolução, e ainda está a tempo de ir, e então pode haver o tal bloco social e político que permita o encaminhar a Revolução com uma grande maioria, enfim, do nosso povo, ou, na verdade, continuar a sua aliança com a direita, com forças da reação como o PPD, com alianças, digamos, contra a natura, com o CDS, na prática, ainda que depois diga que não está de acordo com a presença nas mesmas iniciativas. O Sr. Cunhal diz-me que o Partido Socialista tem que escolher entre o bloco revolucionário, como diz, ou o bloco, ou o outro bloco, o bloco da reação. Da direita, da reação. Da direita. Ora, o Partido Socialista já escolheu o seu campo desde sempre. O Partido Socialista é um partido de esquerda. Quer instaurar em Portugal uma sociedade socialista, portanto uma sociedade sem classes, mas em liberdade. O Partido Comunista entrou para esse governo com reserva, com um pé no governo, ou meio pé no governo, e todo o resto do corpo e o outro pé fora do governo, fazendo uma mobilização em todo o país no sentido de tentar derrubar esse mesmo governo. Agora, o Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Isso é evidente que não fica. O Partido Comunista não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares. Não fica. O Partido Comunista está num governo enquanto considerar que, na verdade, é útil a sua presença. Nós queremos eleições e queremos sufrágio universal, mas queremos, em primeiro lugar, restabelecer as liberdades em todo o território nacional. E há regiões, e vastas regiões do país, onde não se pode considerar de nenhuma forma que existem as liberdades democráticas. Há regiões onde há bandos fascistas, poder local fascista, milícias fascistas de caceteiros, não é? Que perseguem os democratas que ousam ler tal ou tal jornal da esquerda. Nós queremos primeiro, enfim, depois, que esteja assegurado o exercício das liberdades e direitos dos cidadãos. Depois falemos de democracia. É que o doutor teima em querer governar com uma minoria. Não é isso. Em querer fazer a revolução com uma minoria. Não, o que eu teimo é em querer fazer uma revolução com revolucionários. É querer fazer democracia com democratas. Mas é com o apoio majoritário do povo português. Não, um apoio majoritário com o povo português não é uma revolução, é uma contra-revolução. Um apoio majoritário que não seja a falsificação de eleições em situações antidemocráticas, que não seja em muitos sítios as urnas em que os caciques locais metem os votos que querem, em que não haja a coação material, económica, moral e religiosa sobre populações que não são informadas, onde vão votar contra os comunistas, porque os comunistas matam os velhos com um tiro atrás da orelha. Isto leva em linha reta o país para uma confrontação armada e para uma guerra civil, e nós estamos a fazer todos os esforços para evitar essa confrontação e essa guerra civil. Queremos, na verdade, uma solução política para as dificuldades e queremos evitar a guerra civil. Mas não se fala em disciplina da direita reacionária. Não se fala na disciplina expulsando ou fazendo a guerra, digamos assim, ideológica e a guerra de propaganda contra oficiais que têm provado a sua dedicação à causa da democracia, a sua dedicação à causa da revolução, a sua dedicação ao povo trabalhador. O que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. E existem imensos exemplos históricos que são conhecidos. Depois de ouvir o Sr. Dr. Cunhal, ficaria com a convicção de que se eu fizesse essa aliança que o Sr. Dr. dar-me uma medalha Lenin e nós teríamos uma ditadura em Portugal. Ora, eu, ditadura, tive o que bastou, que foi a ditadura do Salazar e do Caetano. Essa política não lhe dá a medalha de Lenin, mas pode lhe dar a medalha Sá Carneiro ou uma medalha de vinda desses lados. Houve contactos, de facto, entre nós, nas vésperas de 25 de novembro, com os ingleses e com, digamos, os serviços ingleses
dos serviços secretos ingleses. Os ingleses estavam dispostos a dar-nos armas e a abastecer-nos de gasolina nas primeiras horas se houvesse um corte entre Lisboa e Porto. Por via aérea entre Lisboa e Porto, estavam dispostos a isso, havia um plano para isso. E, felizmente, que isso não foi por diante, porque às 2 horas da manhã, e aí está outra coisa que se deve ao Dr. Álvaro Cunhal e ao General Costa Gomes, que o convenceu, desistiram no 25 de novembro. O senhor quis evitar uma guerra civil ou quis evitar uma derrota militar para o Partido Comunista? Naturalmente que essa afirmação do Dr. Mário Soares parte da ideia que houve uma tentativa de um golpe comunista, o que é completamente falso. Quer dizer, havia, sobretudo, alguns elementos mais aventuristas que viam ali uma ocasião para, na verdade, haver uma resposta militar. Não é? E eu digo nas Forças Armadas, aventuristas nas Forças Armadas. Não é? E procuraram até, em alguns casos, atrair os comunistas a meter-se, enfim, numa sublevação geral. Não é? E nós não acompanhamos isto. E assim ficaram por muitos anos, até mesmo naqueles momentos em que a aritmética eleitoral falou mais alto do que as convicções. Mário Soares precisou do seu inimigo íntimo para ganhar as eleições presidenciais de 1986. Álvaro Cunhal ajudou, mas disse: tapem a cara com a mão esquerda, essa horrenda figura, mas com a direita não esqueçam, ponham a cruzinha no lugar certo. É que eu sou do Alfur, mas botei no Salgado Zenha. Pois, agora estou a tomar sais de fruto para deitar no Mário Soares. É nele que eu vou votar. Estou a tomar sais de fruto. Mas tem que ser. Mário Soares nunca agradeceu a vitória a Álvaro Cunhal. Álvaro Cunhal certamente nunca a festejou, porque estes dois homens nunca poderiam ter ficado juntos. O Partido Comunista deu provas durante estes meses que quer transformar este país numa ditadura. E existem imensos exemplos históricos que são conhecidos. Portugal, não é? Corremos o risco de ficar sujeitos, não é, às decisões do Deutsche Bank, portanto, do Banco Alemão, não é? Portanto, manifestando que a ditadura, a palavra é a sua, a ditadura desse banco... Essa palavra... Álvaro Cunhal foi secretário-geral do PCP durante 31 anos. A sua sucessão foi tranquila e por etapas. O seu afastamento formal da direção durou precisamente 10 anos. Em 1990, Carlos Carvalhas foi eleito secretário-geral adjunto num congresso extraordinário convocado para analisar os acontecimentos no leste da Europa. 2 anos depois, Carvalhas tornou-se secretário-geral do partido no mesmo congresso que decidiu criar um cargo especial para Álvaro Cunhal, o de presidente do Conselho Nacional. A sucessão histórica tinha sido anunciada por ele próprio meses antes na festa do Avante. As gerações passam, o testemunho é transmitido e o PCP continua, como sempre, grande partido comunista que foi e quer continuar a ser. O Comitê Central elegeu para presidente do Conselho Nacional o camarada Álvaro Cunhal. Central elegeu para secretário-geral do partido o camarada Carlos Carvalhas. Em 1996, o Conselho Nacional foi extinto e Cunhal passou a ser apenas um dos 189 membros do Comitê Central. Precisamente no mesmo congresso em que a sua mulher, Maria Fernanda Barroso, abandonou a direção comunista, onde está há apenas 8 anos. Em setembro do ano seguinte, pela primeira vez, Álvaro Cunhal não discursou na festa do Avante, embora tenha estado no palco, ao lado dos restantes membros do Comitê Central. Acho que é a hora exata de falar em outros, não é? Eu acho que a renovação do Partido Comunista é um sinal da sua força, da sua perspectiva e do seu futuro e, portanto, sinto-me plenamente contente pelo facto de não falar no sentido que se trata da renovação do Partido Comunista voltado para o futuro. É isso que lhe quero dizer. Álvaro Cunhal deixou de pertencer formalmente à direção comunista no Congresso de Lisboa de 2000. Uma reunião onde fez questão de demonstrar que nunca poderia afastar-se totalmente das grandes decisões dos comunistas portugueses. Não foi ao pavilhão Atlântico, mas mandou uma mensagem. Tem estado em curso uma das mais violentas campanhas anticomunistas de todos os tempos. Jornais, revistas, rádios, televisões tornaram-se, como se tem visto, as tribunas daqueles, incluindo membros do partido, que querem que deixemos de ser o que somos e queremos continuar a ser.